com 50 pessoas e terminou, se não me engano, com 20. A gente cresceu quase 200 quilos na somatória. Porque a gente fez um compromisso de trazer em alimentos os quilos perdidos. Eu emagreci nesse programa 13 quilos. Né? A gente veio aqui na frente com quilos de comida, demonstrando o tanto que a gente perdeu. Então, é possível. Eu aprendi a comer berinjela, que eu nunca tinha comido. Eu aprendi a comer jiló, também, que era uma coisa que não estava no meu cardápio, nem sabia comprar, nem sabia o que fazer com berinjela nem jiló. Foi bem legal. A Tânia vai propor alguma coisa bem interessante para vocês depois, com relação a isso, um programa diferenciado para quem quer perder peso, para quem quer fazer atividade física, para quem quer mudar sua alimentação. Então, quero que você já vá pensando nisso. Quer mudar? Quer começar? Segunda-feira? Vamos começar? E assim, o programa não é para quem está apenas, né, fora do peso, né, não está no seu peso ideal. É para as magras também, né, alimentação saudável. Vou falar um pouquinho sobre exames laboratoriais. Eu vou entrar em alguns exames principais: colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL e glicose, tá? Que são os principais, vamos dizer, para a nossa saúde e alimentação. Quem aqui tem convênio? Quem tem convênio? Que não precisa usar a unidade de saúde. Tá? Quem só usa a unidade de saúde? Quem fez este ano exame de colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL e glicose? Quem está com seu colesterol, triglicerídeos alto? Para começar, né? Na unidade de saúde eu andei me informando, porque eu também não sabia. Para quem quiser também, além do seu convênio fazer, tem programas. Tem um programa chamado Programa Mulher Curitibana. Assim como tem o Mãe Curitibana, tem o Mulher Curitibana. Vou dar um papel para vocês que eu coloquei isso aqui também. Você tem direito, né? Quem tem mais de 50 anos, fazer a mamografia nesse programa. Tem um programa para hipertensos, diabéticos, pessoas que têm problema hormonal, tireoide. Então é bem interessante, isso tudo de graça. A Tânia também vai falar, tem programas para atividade física de graça, tem programa, a professora Tex, se não me engano, ela faz hidroginástica pela unidade de saúde de graça. A mãe dele também faz. Então, às vezes, é questão só da gente ir atrás, procurar. Tem a parte nutricional também na unidade de saúde, eles dão um livrinho. Tá? Eu imprimi algumas coisas aí só para a gente comentar, para a gente conversar um pouquinho sobre colesterol, triglicerídeos. Eu coloquei aqui também intolerância à lactose. Também, alguém já fez esse teste de intolerância à lactose? 4 pessoas já fizeram. Eu coloquei algumas coisas, eu imprimi na internet mesmo, algumas coisas, e nós vamos conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês verem alguns pacientes, todo dia eu vejo isso. Aqui tem algumas amostras de sangue. Também fechadinho, pode manusear. Esse aqui é o chamado sangue total. Saiu da sua veinha, né? O sangue venoso, que a gente chama, e foi para o tubinho. Então vai passando, vai passando. Logo em seguida vão passar 2 pacientes. Não precisa ler o nome deles, tá?
embaixo. A gente centrifuga, embaixo fica a parte sólida, no meio fica o gelzinho e em cima fica a parte líquida. Esses dois pacientes estão com sangue, aliás, o soro, né, em cima bem bonitinho. Assim que deve ser o nosso sangue. Não vai passando. E depois eu vou mostrar os medonhos. O que acontece? O que o nosso colesterol e o nosso triglicerídeos, o nosso LDL, que é o colesterol ruim, aumentam? O que a gente faz? O que acontece? Quero que alguém diga o que eu faço de errado que o meu colesterol e o meu triglicerídeos aumentam? Gordura, né? Principal causa é gordura. É isso que nós vamos falar. Tem alguém aí de gorduras insaturadas, monoinsaturadas, saturadas, de alimentos, né, que aumentam o nosso colesterol, nossos triglicerídeos e o nosso LDL. O HDL, ao contrário desses, tem que ser alto, né? Tem que ser acima de 40 mg por decilitro, porque ele que vai contra os outros, tá? Assim, a gente precisa de uma lubrificaçãozinha, tá? Eu vou falar bem grosseiro, tá? A Denise, por favor, tampa os ouvidos. A gente precisa de um óleozinho, tá? Digamos que nós somos um carro e a gente precisa de um óleozinho. Esse é o bom colesterol, por isso que a gente precisa, né? Comer nozes, abacate, esse lubrificante o nosso corpo precisa. Tá? Esse é o HDL, o colesterol bom. Geralmente, quando você está fazendo bastante exercício, comendo direitinho, ele está lá em cima, ele está bonito. Os outros, né? Colesterol, triglicerídeos e LDL, eles têm um valor de referência. Eu coloquei no papelzinho para a gente ter uma olhada. Já passo o sangue medonho, vocês verem. Vamos lá. Vamos lá para a primeira página. Causas de colesterol alto. Má alimentação, sedentarismo, a idade também influencia, infelizmente, e tendência familiar. Sintomas. Não tem sintoma. Então, por isso que tem que fazer o exame. Por isso eu quero incentivar você a ir no médico e falar, olha, eu não fiz o exame esse ano, eu quero perguntar, não estou me alimentando muito bem. Se você come bem, faz exercício, não está sentindo nada, tem. Mas se você não se alimenta bem, não faz exercício, eu recomendo você fazer um exame de colesterol esse ano. O que fazer para baixar o colesterol total alto? Deve fazer o seguinte: dieta especial glicêmica, consumo de alimentos ricos em gordura, como carnes gordas, manteiga, óleo. Investe no consumo de alimentos de fácil digestão, pouco gordurosos, como frutas, hortaliças, legumes crus ou cozidos, somente com sal, carnes magras e beber muita água. Ali embaixo diz assim, Tânia vai falar. Orienta-se ainda a prática regular de exercícios físicos. Daí tem medicamento também, que eu conheço bastante, esse simvastatina, acho que, se não me engano, até tem na unidade de saúde de graça. Em alguns casos, né, precisa-se a intervenção, né, contar. Por que não pode ficar com colesterol, nem triglicerídeos alto, nem o LDL, tem que ficar com o HDL alto? Porque é risco cardiovascular, é risco de problemas sérios do coração, tá? O problema principal, por que você tem que fazer o exame, por que você tem que saber, por que você tem que se cuidar, por que tem que baixar? É risco de AVC, é risco de problemas sérios no coração. Valor de referência. Geralmente, quando você faz o exame, do ladinho vem, né? Quanto deu o resultado e do lado o valor de referência. 200 mg por decilitro para quem tem até 29 anos e assim vai. Às vezes muda um pouquinho de laboratório para laboratório. HDL. O que é? Esse é o colesterol bom. Esse é o lubrificante que a gente tem que ter. Ele é ruim se ele for encontrado menor do que 40 mg por decilitro. Tá no finalzinho. O que é? O risco do indivíduo vir a sofrer uma doença cardiovascular aumenta devido ao acúmulo de placas de gorduras na artéria.
Sintomas do HDL baixo. A Denise falou, no finalzinho desse parágrafo, diz assim, obesidade abdominal. Dizem que o pior, né? O pior risco da pessoa, o corpo, né? Que tem o maior risco de doenças cardiovasculares é o corpinho que tem os bracinhos magrinhos, perna magrinha e a gordura está acumulada aqui. Eu vou passar para vocês agora. Todo mundo conseguiu ver o sangue total e o sangue separadinho? Eu coloquei aqui até uma numeração: 3, 4, 5 e 6. Esses tubinhos aqui a gente chama de soro lipêmico, né? Está começando a ficar gordurosinho. Tem 3, 4, 5, 6. Os 6, vocês vão observar, não foi possível realizar esse exame. A pessoa vai ter que fazer dieta para tentar fazer o exame, porque nem o exame foi possível. O triglicerídeo dessa pessoa está mais do que 1000. O aparelho não consegue ler, a gente só descobre que está mais que 1000, mas não sei nem 1000 e quanto. Dá uma olhadinha nisso. É, os 6. Ó, esse aqui já está gordurosinho, dá para ver que ele está turvo, a gente fala turvo. Mas os 6 não deu nem para fazer. O que fazer para aumentar o colesterol bom, que é o HDL? Para aumentar o colesterol bom, que é o HDL, recomenda-se uma dieta pobre em açúcares e gorduras trans insaturadas, aumento do consumo de alimentos que são fontes de gordura vegetal, como encontrados nos óleos de coco, abacate, noz, amêndoas e azeitona. Consumo de alimentos fontes de ômega 3, 6 e 9, como peixe, salmão, atum, sardinha, 3 vezes por semana. Também é indicado para aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol mau. Além disso, outro fator importante para regular esses valores é a prática de exercício físico. Nós vamos falar 1000 vezes. Prática de exercício físico para a alimentação. LDL. Esse é o mau colesterol. Se você pegar o resultado que eu lá, você vai ver que tem 2, HDL e LDL. LDL é o ruim, HDL é o colesterol bom. Não tem sintoma. Tá? Aqui na frente diz o que ele é, a gente já falou, é colesterol ruim. O que é o colesterol LDL alto? É ruim para a saúde por diminuir a passagem do sangue dentro das artérias, por gerar um trombo que aumenta o risco de infarto ou acidente vascular, ou AVC. Sintomas. Não apresenta nenhum sintoma, por isso recomenda a realização do exame de sangue para o colesterol a cada 5 anos. E se mostra elevado, você tem que fazer cada ano. Se você não sabe, nunca fez, então faça esse ano. É o que eu recomendo. Vai na unidade de saúde, leva o documento, né? Quem já tem cadastro, só ir lá, fala, ó, preciso de uma consulta porque eu estou me alimentando mal, estou fora do peso. Eu quero ver como é que está o colesterol. Mas não precisa nem passar na consulta. Se você chega com o documento e fazer o exame de sangue lá, a própria enfermeira-chefe já encaminha todos os exames. Melhor ainda. Eu sei que tem um programa para hipertensos, diabetes, né, idoso, que faz, daí você não só tem que marcar. Eu sei que eles agendam e você vai fazendo anual, não sei como é que é. Valor de referência. Ele tem que estar até 199, mas o ideal é mantê-lo abaixo de 100. Se você está com o resultado lá na sua casa. Outra folhinha é o triglicerídeos. Esse tem sintoma. Eu vou focar no pastor Osmar, que ele não estava se sentindo bem. Aqui diz que pode causar tonturas. Ele não estava se sentindo bem mais ou menos dessa forma. Ele foi fazer o exame e ele descobriu que o triglicerídeos dele estava alto. Não lembro quanto que estava, né, pai? 300. O ideal é que eles sejam
refeição 7 horas da noite. Não adianta beliscar bolachinha, não sei o que depois. Tá? Para esses exames, eles são sensíveis, tem que estar 12 horas em jejum. O que comer em caso de triglicerídeos altos? Alimentos saudáveis como saladas, legumes, verduras, grãos, carnes magras, queijo branco, evitar açúcar, substituindo por adoçante, trocar o doce por frutas. Acho que a gente já falou isso 1000 vezes hoje. O pratinho, né? 50% do pratinho que a gente sempre faz, a gente sempre põe salada verde. Outra folhinha lá é a glicose. Quem faz acompanhamento para diabetes? Quem faz perfil glicêmico pós-prandial? Quem tem diabetes faz um acompanhamento na unidade de saúde também. Eu não sei se é mensal, trimestral, mas é bastante, né, no ano. Tem que fazer perfil glicêmico, que é glicemia em jejum, glicemia 11 horas, glicemia 4 horas. Vai lá, né, fica o dia inteiro, né, tem que almoçar direitinho, vai 4 de manhã em jejum, depois escolhe 11 horas da manhã, que a gente chama pós-café, e depois 16 horas. Por que é esse exame? O médico tem que acompanhar exatamente a tua rotina e descobrir como é que está a tua glicose o dia inteiro. Quem tem diabetes tem que fazer esse acompanhamento. Tem outro exame que chama pós-prandial, 2 horas após o almoço. Geralmente essas pessoas já estão fazendo uso de insulina, né, tomam insulina normal. E o médico quer acompanhar como é que está esse exame. Como é que está o organismo da pessoa durante o dia inteiro. Quem tem diabetes tem que fazer esse acompanhamento. Se você não tem diabetes, nunca fez exame de sangue para descobrir se tem ou não tem a glicose alterada, intolerância à glicose, né? A Denise uma vez ela mostrou o que era o diabetes, o que era a insulina, e quase achei bem legal. Ela colocou como se dentro do nosso corpo tivesse um monte de carrinhos. Né? E esses carrinhos fossem a insulina. Eles eram responsáveis, imagina aquele pequenininho assim, ó, da Naturius. Eles são a insulina. Eles são responsáveis por carregar nas costas deles a glicose. Né? Eles são os transportadores. Então, quem tem diabetes não produz esses carrinhos. Então, se você coloca glicose lá dentro, quem que vai carregar tudo aquilo? Por isso tem que tomar insulina. E nós também. Nosso organismo, digamos que o carrinho seja desse tamanho. Mas a gente coloca uma barra de chocolate desse tamanho assim no carrinho, daí ele não consegue carregar. Tá? Para fazer o exame de glicemia, você tem que estar em jejum de no mínimo 8 horas. Se você vai fazer só glicemia, não vai fazer triglicerídeos, colesterol, só glicemia, 8 horas de jejum. A tua glicose tem que estar menor do que 99. Se tiver maior do que 99, eu sempre consigo na minha. E agora, o que eu faço? Você vai no médico, ele vai mandar você repetir esse exame, porque às vezes acontece, né? Você ter comido uma bala 3 horas da manhã sonando, nem percebeu. Então vai, repete. Repetir o exame de novo, deu assim um pouquinho até agora. Isso aí que diabetes, parece que é 300, 400. Tem um outro exame chamado teste de tolerância à glicose, né? Ou curva glicêmica. Talvez alguém já tenha feito. Você tem que tomar um livro bem doce. Quem já fez esse exame? No banho curitibano é obrigatório agora as mães fazerem teste de tolerância. Tira o sangue, tá? Vê como é que está em jejum. Beleza. Aí toma a glicose. É uma carga de açúcar. Para ver o que o teu corpo vai fazer. O certo é ele fazer uma curva, por isso que se chama curva glicêmica, ou seja, tomou em jejum baixo. Aí aumenta, e tem que voltar ao normal. Tá? Então, o médico, quando tem dúvida, será que essa pessoa tem diabetes mesmo? Vamos ver a reação do organismo a uma carga de glicose. Por isso que você faz a curva glicêmica, ou pós-sobrecarga, assim. Sabendo do resultado,
Aí o médico vai decidir, né? Tem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Uma é aquela que você não tem nenhum caminhãozinho para carregar as glicoses. Outro você tem um pouco de caminhãozinho, mas está ali meio capenga, então você tem que melhorar a sua dieta, às vezes só um comprimidinho, né? Então, faça um exame. Quando você deve fazer o exame? Quando você está fora do peso ideal, não está fazendo exercício, não está comendo muito bem. Eu faço todo ano. Todo ano. Eu queria falar da importância de fazer exame, né? Então, eu tenho uns 18 anos desses que eu fiz exame. Aí agora eu fiz exame cirúrgico, né? Fiz uma cirurgia. E aí deu, né? Me coloca tá bem alta, sabe? Eu nem esperava, né? Eu peguei lá no médico de sangue, né? Cirúrgico. E aí eu tenho muito importante falar, né? Principalmente essa cirurgia. E se não fosse a cirurgia, eu nem ia fazer esse exame, né? Mas se não fosse fazer, eu estaria em diabetes. Eu estou controlando agora, no dieta, com açúcar. E Deus acima de tudo, né? Com certeza. Aconteceu uma situação comigo que eu não sabia que poderia acontecer. Meu organismo está produzindo insulina demais. E na época eu tive que tomar remédio, como diz, os meus caminhos estavam muito carregados, eu tive que tomar remédio para o pâncreas não conseguia mais absorver. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Sem falar naqueles outros exames que são, né, primordiais para a gente. Todo ano, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá no médico. É desagradável, eu não gosto. Eu já acabei deixando passar quase 3 anos. Aí fui lá com aquela cara desmamada. Então tem que ir. Chega lá, o médico vai fazer o exame da mama. É certo a gente também sempre fazer. Então acompanhe. Né? É só um exame. Você não está dizendo que você está doente, não vai fazer o exame. Se tiver algum problema, você vai recorrer a Deus aí. Ah, mas é importante fazer. Ok? Vocês concordam comigo? Exame está na nossa vida, né? Quem tem diabetes tem que fazer sempre os exames que vão dar uma olhadinha no rim, né? Creatinina, ureia, creatinina, tem um exame chamado clearance de creatinina. Quem já fez? Um que você tem que coletar 24 horas de xixi. Quem já fez isso? Então, está vendo o funcionamento do seu rim. A professora Jane faz o acompanhamento de TGO, TGT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, que é para o fígado. Né? A professora Jane, desde muito tempo, tem que fazer uma reposição hormonal. Aí esses medicamentos mexem com o fígado dela. Daí ela tem que acompanhar como é que está meu fígado. Aí ela faz exames. A gestante, você não fez uma bateria de exames? Faz HIV, PDRF, que é o sífilis, toxoplasmose, rubéola. Aconteceu comigo, né? Eu, antes de engravidar a Rafaela, fiquei muito feliz, vamos, né, planejando, vai dar tudo certo, e fiz os exames. Toxoplasmose, né, rubéola, essas montes. Só que, né, imagina, trabalhando no laboratório, imprimi rapidão e a consulta atrasada, tem que confirmar que não vai perder, não sei o quê. E entreguei o relógio pro médico, né? Porque o médico, imagina, eu vou olhar o valor de referência, igual todo mundo, deixa eu ver o valor de referência, tá dentro, né? A gente faz assim. Entreguei pro médico, e ele olhou, tá ótimo, muito bem, parabéns, tá tudo muito bom. Fechou o envelopinho, colocou dentro de novo, fechou o envelopinho, colocou dentro. É isso aí, beleza, agora, né? Vamos engravidar. E foi bem rapidinho, já, né? Um mês seguido já engravidei, né? Aí o médico, troquei de médico, ele pediu tudo de novo os exames, né? Vamos fazer tudo de novo, agora você tá grávida, vamos fazer tudo de novo. Ah, mas pra quê, né? Repeti os exames aonde eu trabalho. Aí me chamaram, mas aí, dona, a gente tem que conversar com você. E o assunto é sério. Deu positivo para toxoplasmose. E
E isso é terrível. No começo da gravidez, né, entrando, né, a gente vai na internet, olha, é aborto, deformidade, a porcentagem do neném nascer é mínima. Aí eu, né, voltei no médico e falei para ele, olha, o senhor não viu, mas ele não tinha mais o que fazer. Né? Chorei, descabelei, mas aí pus em oração. O que a gente faz? Faz o exame, mas aí deu alguma coisa errada, põe em oração. E graças a Deus, ela é perfeita. Não aconteceu nada com ela. O Senhor livrou a ela. Assim, antes de engravidar, eu fiz bastante dieta, né? Quer emagrecer, emagrecer, emagrecer. E infelizmente a gente não come em casa, tem que comer fora. Daí comendo bastante verdura, legume, nesses lugares eu acho que eles pegam a alface do jeito que vem, e lá vai nada. Você acha que eles lavam o tomate do jeito que a gente lava? Descasca, uma esponja. Ninguém lava não. Então, o gatinho, ainda passando, eu gravo, passei assim, tem uma horta maravilhosa perto de casa. E uns japoneses eles cuidam, mas é maravilhosa. Eles têm até aquelas tomatinhas, sabe? No meio do centrão, assim, eles estão terrenão e capricham na horta. E eu passando de noite, olhei lá, uns 3 gatos lá. Safado. Porque a toxoplasmose é uma doença, né? Cuidado. Então, fiz o exame e Deus me abençoou. No meio da gestação, eu tive que fazer um exame chamado... esqueci. Coletado do líquido, né? O nenenzinho tá. Tem que tirar aquele líquido porque o nenenzinho, a partir de 6 meses, já começa a fazer xixi e tudo. Então, naquele líquido, né? Tinha xixi. Do xixi eu ia descobrir se ela estava infectada com toxoplasmose. Então, com 6 meses eu já descobri que ela já não tinha nada, graças a Deus. O que mais? Vocês viram o sangue número 6? Lindo? Intolerância à lactose. Está na moda agora. Antigamente ninguém tinha intolerância, agora tem um monte de gente que tem. Alergia ao leite. Esse que eu falei bastante para vocês. Colesterol, isso todo mundo já sabe, já fez, exame. Intolerância à lactose é a incapacidade de digerir lactose. Lactose é um tipo de açúcar encontrado no leite e em outros produtos lácteos. Causa. A intolerância à lactose ocorre quando o intestino delgado não produz lactase suficiente. As enzimas ajudam o corpo a absorver os alimentos. Não ter lactase suficiente é chamado deficiência de lactase. Intolerância à lactose é muito comum em adultos e não é perigosa. Dentre as causas da intolerância à lactose, podem ser citados cirurgia intestinal, ela é produzida lá embaixo, né? Então, mexeu, fez uma cirurgia intestinal, teve uma infecção do intestino delgado causada por vírus ou bactérias, que podem afetar as células do revestimento do intestino. E doenças intestinais como essa que eu não vou falar. Exames. Outros problemas intestinais, como síndrome do intestino irritável, podem causar o mesmo sintoma da intolerância à lactose. Exames, eu coloquei aqui um específico, que é o teste de tolerância à lactose. Quem já fez aquela curva glicêmica é a mesma coisa, só que o peso que você tomar aquele líquido, sintoma, doce, ocorre muitas vezes 30 minutos a 2 horas após a ingestão de produtos lácteos. São frequentemente aliados quando a ingestão de produtos lácteos é interrompida. Grandes doses podem piorar os sintomas. Sintomas incluem inchaço na barriga, cólicas, diarreia, gases e náuseas. Deve estar falando sobre as bebês. Tratamento para a intolerância à lactose. Bem simples. Não tome nada que tenha leite. Fácil, né? Quase nada tem leite, né? Nem bolo não tem leite, bolacha, né? Não tem leite. Pudim não tem leite. Nada tem leite. Você acaba descobrindo que nada tem leite, né?
Mentira, tudo tem leite. Tratamento. Geralmente a diminuição ou remoção dos produtos lácteos da dieta melhora o sintoma, beleza, acabou. Só parar de tomar leite você vai ficar bem. É triste isso. Tem algumas pessoas que a intolerância à lactose é pequena. Então, se conseguir comer pouco leite, não tem problema. Agora, tem pessoas que não podem nada. Tem um filme, não sei se vocês lembram, acho que era As Branquelas, que o moreninho tinha intolerância à lactose. Vocês viram o que aconteceu com ele? Imediatamente. Então, mais ou menos assim que acontece. Mãe, o Felipe tinha, quando ele nasceu, ele tinha intolerância à lactose. Aí ele teve que fazer um sério problema. Enquanto ele estava no peito, não deu problema nenhum. Aí depois que ele começou a tomar mamadeira, né, depois dos 8 meses que tinha inserido a mamadeira, aí ele começou a ter problema. Ele começou a ter vômito, um jato, que eles falam, né, que é aquilo, tipo, ele caiu, né, no estômago dele e eu fazia aquele... E a gente não sabia, eu achava que era médico, achava que era um problema intestinal. Até chegar o leite, ele já estava desnutrido. E daí logo eu estava começando a caminhada, né, na igreja, graças a Deus. E ele foi curado completamente. Ele começou a tomar tudo assim, começou a comer tudo que tinha leite normalmente. Até então ele não podia comer nada. Louvado seja o nome do Senhor, que ele foi curado completamente. Glória a Deus. Eu falei pra Tânia, vai ser meio difícil falar, porque eu brigo com Deus, brigo com as pessoas pela cura. Eu brigo, eu não gosto de falar de doença, eu quero ser curado. Não gosto de falar de médico, eu quero ser curado. Sabe? Não está nem fazendo exame, eu quero ser curado. Mas assim, se nós estamos nos alimentando mal, não estamos cuidando do nosso corpo, né? Não estamos fazendo exercício, aí fica difícil, né, brigar pela cura. Agora, se você está bonitinho, comendo direitinho, fazendo exercício, e aí vem um problema, sabe? Aí parece que você não vai para Deus com vergonha, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que se cuidar, né? Como é que eu vou saber se eu estou bem ou não fazendo o exame? Eu vou falar sobre isso, vou incentivar você a fazer o exame. Se não tiver legal, aí vai te incentivar mais ainda a ter uma boa nutrição, caprichar no prato, lá que a Denise falou, fazer exercício. Imagina, temos aqui, olha, quantas perguntas, eu fiquei impressionada, quantas dúvidas a gente tem, né? A Denise está sempre aqui à nossa disposição. A Tânia, ela está aqui à nossa disposição. Eu sugo todas as energias da Tânia, eu pergunto tudo. Tânia, olha, eu quero fazer isso, o que você acha? Eu estava fazendo com a Tânia 3 vezes por semana. A Tânia é minha personal trainer. Eu não fiz dieta ainda. Eu sei, eu entendo completamente. Eu não tive forças ainda, mas estou fazendo exercício. Eu não perdi quilo, eu perdi acho que 2 quilos. Mas eu perdi medida. Sabe o que é você pegar a caneca e descobrir que você perdeu 5 centímetros, 10 centímetros. Isso é ótimo. Eu estava escovando o dente esses dias e eu descobri um músculo no braço. Aqui na minha perna. Tem um músculo agora. Sabe? Isso dá uma apertadinha. Então o exercício é muito legal. Muito legal. Tá? A performance melhora, gente. Nossa, flexibilidade. Muitas coisas que agora eu posso falar com a ali. Melhora um monte de coisa. Então, o que nós estávamos falando? Da intolerância à lactose, né? Se você tem algum sintoma, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo que de manhã nós estávamos tomando café, mas assim, questão de alguns minutos, preciso do banheiro. Ela descobriu que tinha intolerância à lactose, porque ela só tomava leite de manhã. Daí depois ela não tinha costume de tomar nada, não curta, né? Daí ela descobriu que ela tinha intolerância à lactose também. Então, se você tem algum desses sintomas, se você toma leite, descobriu inchado, estufado, gás rotando, faça, né? Pare com o médico. O que mais que nós vamos falar aqui?
errada, essa coisa errada, eu imprimi aqui, destruí o negócio aqui. Eu imprimi 2 vezes a mesma folha. Aqui eu fiz uma listinha de alimentos que ajudam você com colesterol, triglicerídeos, e alimentos que não te ajudam. Tá? Alimentos que, no final, ricos em gordura saturada, sorvete, bolo, biscoito, manteiga, molho, pele de frango, queijo. Tudo não vai ajudar. Queijo, ó, o que tem no queijo, né? O que a gente põe no queijo? Pizza, lasanha, isso é uma coisa horrível. Sorvete, bolo de aniversário, brigadeiro, essa coisa arada, né? Os que te ajudam: feijão, frutas cítricas, leite desnatado, abacate, cebola. Não precisa tomar vinho. Você já escutou no Fantástico? Eu vou tomar vinho? Não precisa tomar vinho, toma suco de uva. É a mesma coisa. Não tem álcool, é a mesma coisa. Tanto que eles fizeram o mesmo teste com o vinho, com os adultos, e os meus são com as crianças. As crianças têm um resultado muito melhor do que os adultos. Claro, porque não tomaram álcool, né? Exatamente. Lá no final, a última folha, eu imprimi do site da Prefeitura de Curitiba. Programa Mulher Curitibana. Lá, aqui embaixo, no penúltimo parágrafo, diz assim: além de ter organizado o processo de rastreamento mamográfico para o câncer de mama, o programa também inclui ações de prevenção e controle para o câncer de colo de útero, saúde bucal e, desde pequena, só cuidei dos meus dentes no posto de saúde. Eles, além de tratar, limpar, eles selaram os meus dentes. Passa uma resina, não sei. Os meus dentes são selados. É tipo um verniz que passa para tirar e proteção também, né? Eu fui ter cárie depois de quase 30 anos sem ter cárie. Saúde bucal, doenças cardiovasculares, doenças sexualmente transmissíveis e outras patologias da mulher adulta e idosa, com ações de promoção, prevenção, diagnósticos precoces, incluindo orientações para atividade física, alimentação saudável, prevenção de osteoporose, controle de peso, entre outras, solicitação de glicemia, colesterol, oferta de exames para a detecção do HIV, também fazem parte das ações pelo Programa da Mulher Curitibana. Então não tem desculpa. Não tem convênio, não tem desculpa. É de graça. Arranca essa folha aqui, vai lá, ó. Estava no site da prefeitura. Eu quero fazer esses exames. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, eu ia pôr no quadro para a gente fazer. Sobre comida, não é minha área, mas falando de colesterol e glicose, para nós substituirmos, tá? Eu vou falar um alimento e vocês vão dizer o que a gente pode substituir. Então, doces. Fritura. Grelhado. A gente, o Ricardo comprou uma assim, dessa em casa, assim, um grill, isso. Você acha que vai pingando. Daí comprou pra mim, daí a gente deu coisa pra Tânia, pra mãe e pra Jane. Virou uma loucura, a gente só fazia aquilo, é muito bom, né? Também não precisa de azeite, não precisa de nada, tempera,